Apesar da minha proposta aqui nesse meu canal ser falar muito mais sobre vendas para micro e pequenas empresas B2B, de vez em quando eu vou querer trazer alguns conteúdos mais sobre negócios, de vez em quando eu vou querer trazer alguns conteúdos mais sobre desenvolvimento pessoal, alguma coisa mais filosófica, né? Como eu fiz há alguns vídeos atrás. E hoje eu estava revendo algumas coisas das minhas anotações, dos meus conceitos, e eu resolvi gravar esse vídeo para falar sobre 4 princípios que todo negócio B2B deveria ter, todo micro e pequeno negócio deveria ter. E aí, assim, não é uma regra que eu estou querendo aqui trazer para ti. Não é bem uma regra que eu estou querendo, como o pessoal costuma dizer assim, eu não estou querendo cagar regra aqui. Mas são princípios que eu trouxe para o meu negócio que eu acredito que vale a pena compartilhar, que é para que daqui a pouco tu tenha essa visão, esse entendimento, ou até mesmo essa descoberta, né? Porque quando a gente tem uma empresa, a gente tem lá na parte da cultura da empresa, missão, visão e valores. E aí a gente tem uma diferença entre princípios e valores. Princípios são regras que servem como base para a nossa conduta. Valores já são crenças que orientam nossos comportamentos, né? Assim, de uma forma bem básica, né? Só para eu poder alinhar a minha visão, né, de diferença entre princípios e valores aqui. E aí, vamos lá, né? O que eu trago como princípio, né, para o meu negócio e para negócios, para micro e pequenos negócios B2B, que é a visão que eu tenho, né, que guiam as minhas condutas no meu negócio. E muitas delas eu amadureci com o passar do tempo, inclusive. E o primeiro deles vai muito, né, ao encontro do que eu tenho até como slogan, vamos dizer assim, na Provent2B, que é implementar processos de vendas que funcionam, implementar processos que vendem. Porque um dos primeiros princípios que eu tenho é que o processo ele sempre vai superar o talento, tá? E aí vamos lá. Ah, cara, como assim? Porque uma pessoa talentosa, ela tem sucesso, ela tem resultado, beleza? Mas vamos lá. Tu tem uma empresa, tá? Pequena, e aí tu tem lá um time comercial enxuto ou é tu mesmo que faz. E aí tu vai dizer assim, cara, eu não prospecto, eu não vendo muito tanto quanto eu gostaria, porque eu não tenho habilidade para isso, eu não tenho talento para isso. O processo, ele resolve muito mais do que isso. Se tu tem uma equipe pequena ou 2 vendedores e tu depende desses caras, sabe aquelas empresas que botam assim, contrata-se vendedor, requisito, experiência de 3 anos ou mais em vendas. Geralmente essas empresas, elas, para mim, elas trazem um indício de que elas ou não têm um processo bem estruturado, ou elas nem têm um processo claro. Por quê? Porque se tu tem processo, o talento ele vai se potencializar no teu processo. Agora, se tu não tem processo e tu vai contratar um talento, o que acontece quando esse talento sai? Cara, o bom vendedor, aquele cara que, não, fulano é um baita de um vendedor, ele é super concorrido e ele não é barato. Ele não é barato, ele é super concorrido e ele não é barato. Então o que vai acontecer? Tu vai contratar esse cara, ele vai começar a se destacar, ele vai procurar outro lugar ou outro lugar vai começar a procurar ele. E se ele sai da tua empresa, como é que fica? E se chegar outro cara do lado dele, como é que vai ser? Ele vai ter que olhar para esse vendedor e aprender com ele como é que ele faz? O vendedor, ele é uma ferramenta do teu negócio. O teu negócio, ele tem que ter o processo. Porque se sai um vendedor, se troca de vendedor, se o vendedor troca de setor, enfim, qualquer coisa que acontecer, se tu tem o processo bem organizado, estruturado, claro e documentado, ele supera qualquer talento. Tu pode pegar uma pessoa que não tem experiência nenhuma com vendas. Se tu treinar ela no teu processo, ela vai te entregar um resultado. Então, o processo, para mim, ele sempre vale mais, ele sempre supera o talento. Esse é o primeiro princípio que eu tenho no meu negócio. O segundo princípio que eu tenho, ele é muito parecido
na questão assim, até às vezes eu me confundo e uso as mesmas palavras, né? Eu gosto de usar o princípio do processo, né, como o processo vale mais do que o talento. E esse segundo princípio eu gosto de usar a palavra supera, mas às vezes eu falo que o processo supera talento. Mas o segundo princípio que eu acredito que um pequeno negócio B2B ele tem que ter é o sistema supera o heroísmo. E o que eu quero dizer com esse tipo de princípio, tá? Tu trabalha sozinho, de novo, o cenário é que tu trabalha sozinho e que tu é o vendedor, ou que tu tenha um vendedor na tua empresa, 2 talvez, tá? E aí tu vai na raça, sabe aquela coisa do tipo assim, não, eu tenho as contas para pagar, eu tenho os meus objetivos para alcançar, eu não posso deixar minha empresa quebrar, então eu vou na raça, eu vou dar o meu jeito de conseguir o meu dinheiro, vou dar o meu jeito de vender, vou dar o meu jeito de conseguir cliente. Isso tu tá, sabe, vestindo a capa de super-herói e não, eu vou salvar todo mundo, eu vou salvar a minha empresa, eu vou me salvar. Cara, isso é muito válido, eu acredito que isso é forte demais, inclusive esse sentimento ele tem que existir com muita força para quem empreende sozinho ou com uma equipe enxuta, porque é muito desafiador. Quando tu tem uma empresa grande com vários colaboradores, tu tem mais pessoas para dividir essa responsabilidade. Agora, quando tu tá sozinho ou com uma equipe bem enxuta, é menos gente para dividir essa responsabilidade, então isso pesa. E tu tem que realmente pegar e dizer, não, daqui que eu resolvo, não porque eu vou dar um jeito, não porque a gente vai fazer acontecer. Isso é ótimo, mas se tu tiver um sistema para te apoiar, ele é muito mais forte, ele supera o heroísmo. E aí eu não estou falando de um sistema, uma plataforma de sistema, estou falando de um sistema de execução, né, que é a nossa produtividade. Se tu organiza horários, dias, momentos para cada execução que tu vai fazer, isso sem dúvida vai superar o teu heroísmo. Tu ter lá blocos de tempo para execução das coisas, né? Tu ter dias específicos para determinadas ações, tu tendo um sistema para colocar ele para funcionar junto com o teu heroísmo de eu vou fazer, eu vou resolver, eu vou fazer acontecer, isso vai te salvar muito mais, com muito mais leveza do que tu simplesmente, não, eu vou dar o meu jeito, eu vou ir atrás, eu vou resolver. Então o sistema ele sempre vai superar o heroísmo. O sistema sempre supera o heroísmo. E o terceiro princípio, ele é um princípio que se aplica até mesmo na vida pessoal. É um princípio que eu aprendi inclusive com Jerônimo Temel, né, honrando a fonte. O Thiago Reis, que é um cara que, pô, uma baita autoridade aqui no mercado B2B, ele também fala muito sobre isso, né? Que é o resultado é consequência. O que isso quer dizer? Né? A gente não controla o resultado, a gente não controla se o cliente vai comprar da gente, a gente não controla se ele vai querer assinar o teu contrato, se ele vai querer te contratar, se ele vai confiar em ti, na tua empresa e na tua solução. A gente não controla isso. A gente não controla quantas vendas vamos fazer no final do mês. O resultado é consequência das ações que eu vou fazer antes disso. Tudo que eu fizer em cada momento do meu processo pode me levar ao resultado que eu quero. Isso eu controlo. As ações que eu vou executar ao longo do meu processo. Se eu tiver um sistema que me ajude a executar esse processo, fica muito mais leve, fica muito mais fácil. O resultado ele é consequência. Tudo que tu tem na tua vida e no teu negócio hoje é uma consequência das ações ou inações que tu teve até hoje. Pega hoje eu tô gravando esse vídeo, é dia 23 de abril, tá? 23 de abril de 2026. Pega os 22 dias anteriores, veja tudo o que tu fez e olhe para como tu está nesse exato momento. Tu vai ver que, poxa, se eu estou acima do peso que eu gostaria, foi porque eu não fiz atividade física e comi coisas erradas ou na hora errada. Se eu tô longe da minha meta, tu vai olhar para as coisas que tu fez e para as coisas que tu deixou de fazer e vai perceber que, poxa, realmente, eu executei isso dessa forma e eu tenho esse resultado. Ou eu executei isso dessa forma e não executei outras coisas e eu tô tendo esse resultado.
Resultado é consequência. Então, se tu tem lá um objetivo financeiro, uma meta, planos, tu tem que olhar, tu tem que estabelecer isso e deixar ali. Mas tu tem que olhar para todas as ações que tu vai executar no teu processo. Tu vai criar um sistema para executar esse processo, para tu chegar nesse resultado que tu quer. O resultado, ele é consequência. Tu não controla o que o teu cliente vai dizer, tu não controla se ele vai comprar, tu não controla as tuas vendas, tu controla as ações que tu pode executar para chegar no teu resultado de vendas. Então, quando a gente chega nesses princípios, a gente vê que eles estão todos muito conectados. E o quarto princípio foi um dos últimos assim que eu criei, né, que eu enxerguei e fez muito sentido para mim, que eu chamo ele de qualidade com foco no lucro. Porque, vamos lá, eu sempre vivi um paradoxo nos meus negócios. Investir em ferramentas, em soluções, em treinamentos, consultorias, né? Ou usar ferramentas gratuitas o máximo que eu puder, porque eu tô ali, eu sou pequeno, eu sou micro, né? Tem coisas que eu consigo fazer de graça, tem ferramentas que eu posso usar de graça, tem soluções que eu posso ter mais barato, né? Que eu posso ter algum resultado com isso, né? E aí está conectado com um princípio pessoal, né? Que é fazer o melhor que eu posso nas condições que eu tenho. Mas aí vamos pensar o seguinte, cara. E aí eu até vou depois fazer um vídeo um pouco mais elaborado sobre isso, tá? Vamos pensar o seguinte. A gente sabe que dá para usar muita ferramenta gratuita. Eu vou usar a ferramenta como exemplo, que vai te entregar alguma coisa. Mas se tu conseguir pagar o mínimo que ela pede, tu vai ter muito mais. E aí tu pensa assim, puxa, cara, mas aí, principalmente soluções de vendas B2B. Muitas soluções de vendas B2B são em dólar. Aí o dólar tem o valor do dólar, tem a cotação da moeda naquele momento e mais os impostos. Mas a gente tem várias soluções em dólar, que são boas, mas acabam se tornando caras, né? Para a nossa realidade, dependendo da tua realidade. Mas existem soluções tão boas, tão completas quanto, que daqui a pouco não vão ter o mesmo valor. E existem sim ferramentas, eu vou dar um exemplo aqui, até porque faz parte do meu business também, né? Eu já falei em outros vídeos, eu sou consultor parceiro do Agendor CRM hoje. E o Agendor CRM, para mim, ele é um exemplo clássico da qualidade com foco no lucro. Porque pensa em um CRM que tu consegue ter features avançadas, tu tem recursos avançados como automação, envio de e-mail, integração com o WhatsApp, um monte de coisa, múltiplos funis, e tu não paga nem R$100 por isso, por mês, para tu ter um CRM completo desse. Qualidade com foco no lucro. Por que foco no lucro? Porque se eu pago menos em soluções, sobra mais para eu poder investir na empresa, reinvestir na empresa, tirar para o meu Prolabore, enfim, aí tu faz o que tu quiser com o lucro que tu tem, mas qualidade com foco no lucro. Eu vou deixar um link aqui embaixo para que tu possa testar o Agendor CRM, e aí eu consigo também, inclusive, te ajudar a aplicar ele na tua empresa, tá? Mas existem outras soluções, até mesmo ferramentas de extração de dados, né? A gente que é B2B, a gente precisa criar lista, e aí a gente tem ferramentas gringas, a gente tem ferramentas brasileiras, aí tem ferramentas gringas que são mais baratas do que ferramentas brasileiras, mas aí a ferramenta brasileira ela pode ser mais cara, mas ela te dá mais qualidade. Então a gente tem que entender esse equilíbrio, porque quando eu falo em qualidade com foco no lucro, não é necessariamente tu investir sempre na solução mais barata, que te entrega algo ok. Não, não, não. Qualidade. Eu estou falando em qualidade, porque senão o princípio, sei lá, seria mais barato. Enfim, não sei, eu nem sei como seria o princípio, tá? Mas o princípio não é pagar menos. O princípio é tu ter qualidade, mas olhar sempre para o lucro. Por exemplo, ferramenta de inteligência comercial, né? Que é a geração de lista, ferramenta de sales engagement, sei lá. Tu pode investir numa ferramenta que custa R$1.000. Um exemplo.
Ela vai te custar R$1.000 por mês. E aí tem uma outra que te custa 200, 500. Mas a que te custa, a que tu vai pagar R$1.000, ela vai te entregar muito mais qualidade. Consequentemente, ela vai te proporcionar mais vendas e mais lucro. Tu vai em qual? Na mais completa, eu imagino, né? Qualidade com foco no lucro não é pagar mais barato, mas sim prezar pela qualidade, olhando para o lucro, olhando para o que essa solução, seja ferramenta, seja uma consultoria, uma mentoria, seja qual for a solução. O que essa solução vai me entregar de qualidade, que vai potenciar o meu lucro, e aí tu pode fazer essa análise de preço, depois tu faz essa análise de preço. E eu tinha falado em 4, né? Mas eu me lembrei que tem um quinto, né? Então a gente tem 5 princípios. Recentemente, eu rascunhando nos meus cadernos, eu pensei num princípio que até então não era um princípio, mas era um pensamento, é um valor meu. É um valor meu, que é o interesse genuíno. Eu já falei disso em outros conteúdos, inclusive, né, que é o interesse genuíno em ajudar os meus clientes. Eu sempre falo que o meu negócio não é uma ONG, é uma empresa, ela tem compromissos e objetivos financeiros, mas eu tenho interesse genuíno em ajudar as pequenas empresas B2B a venderem mais e melhor. Então isso me trouxe um outro princípio, né, que até posso melhorar a frase desse princípio, né, mas eu chamei de crescer junto ou não serve. Ou eu cresço junto com o meu cliente ou não serve. E o que eu quero dizer com isso? Quando tu me chamar aqui embaixo para a gente conversar sobre a implementação do processo de vendas, eu vou marcar uma reunião contigo, a gente vai fazer um pré-diagnóstico ali, vai bater um papo e eu vou descobrir se o que tu sente de dor hoje, o que tu precisa hoje, é algo que eu realmente sou capaz de te entregar, né? Se é a implementação mesmo de um processo de vendas para o teu micro ou pequeno negócio B2B. E se realmente for, eu tenho esse interesse genuíno. Então, para mim, ou a gente vai crescer juntos, porque eu vou ser remunerado pela entrega que eu vou te dar, mas eu vou te entregar algo que vai fazer o teu negócio crescer também, ou não me serve, sabe? Ou a gente cresce junto, ou não me serve. Esse é um princípio que eu trouxe também, que eu fazendo os meus conteúdos anteriores, eu vi que eu falei bastante interesse genuíno, acabou me dando essa frase, que talvez eu melhore ela com o tempo ou não, mas é isso, sabe? Ou a gente cresce junto ou não serve, sabe? Crescer junto ou não serve. Esse é um princípio que pode parecer bobagem, mas eu sei que existem muitas empresas no mercado, muitos players aqui no YouTube, que eles fazem um bom conteúdo, eles entregam umas boas soluções, mas assim, eles vão entregar para ti soluções que vão te ajudar, mas eles sempre vão vir com aquela coisa do tipo assim, ó, eu te entreguei tudo, se não deu certo foi porque tu não aplicou exatamente tudo. Claro, eu digo isso pro meu filho, eu posso fazer tudo e eu vou fazer tudo para te ajudar. Eu só não posso fazer a tua parte. Só que a diferença dos meus programas é porque eu vou estar ali do teu lado pra gente fazer junto. Porque eu tenho interesse genuíno, porque ou a gente cresce junto ou não me serve. Então eu tenho esse princípio muito forte também, eu percebi isso recentemente quando eu fiz esses conteúdos e eu falei bastante sobre interesse genuíno. E esse é um quinto princípio que eu tinha até esquecido lá quando eu fiz a introdução do vídeo, né? Então eu tenho esses princípios e eu acredito que são princípios que todo negócio B2B, especialmente um negócio pequeno, por que eu digo especialmente negócio pequeno? Porque poxa, processo, né? Processo vale mais do que talento. Cara, se tu trabalha sozinho, se tu tem 1, 2 vendedores, tu precisa que esse processo funcione. Não adianta tu contratar, poxa, eu trabalho sozinho, vou contratar um puta de um vendedor. Beleza, se esse vendedor sair, como é que vai ficar as tuas vendas? O processo, ele vale muito mais do que o talento, né? O sistema, ele supera o heroísmo. Tudo bem tu querer botar a capa e não, eu vou resolver, eu vou salvar o mês do meu negócio, faltam 7 dias aqui e eu tô faltando 20% da meta, eu vou dar um jeito. Beleza, faça isso, mas faça isso de forma organizada, com sistema. O sistema, ele supera o heroísmo. E não te esqueça que o resultado, ele é consequência. O resultado que tu tem hoje, ele é consequência das ações que tu fez nos dias anteriores. Então, tu não controla vendas,
Tu não controla as vendas. Esquece isso. Olha para as atividades que tu faz no dia a dia para chegar nas vendas. Me chama aqui para a gente poder implementar um processo estruturado, organizado, criar um sistema de execução que funciona para o teu negócio. Beleza? Quarto princípio, qualidade com foco no lucro. E isso não tem a ver com pagar mais barato para ter uma solução. Não necessariamente tem a ver. Mas se tu tiver algo que te entregue extrema qualidade e que tu consiga obter mais lucro com isso, seja pagando menos ou tendo potencializando o teu resultado, esse é o caminho. Ferramenta, contratação de pessoas, contratação de serviços, né? Qualidade com foco no lucro. E o último, e não menos importante, né? Ou a gente cresce junto ou não serve. Cresce junto ou não me serve, tá? Porque se realmente eu sentir que, poxa, o teu problema eu posso resolver e eu vou conseguir fazer isso junto contigo até tu ter o teu crescimento, eu vou crescer junto contigo. Se não for assim, não serve. Eu espero que tu tenha chegado até aqui e que esses princípios te ajudem a entender e clarear um pouco mais as coisas na tua cabeça, que tu consiga implementar isso no teu negócio e que tu tenha muito sucesso nele. Acompanha esse vídeo, te inscreve aqui no canal e compartilha com mais pessoas. Um forte abraço, bons negócios e muito sucesso!